Uma quiser. Espera Ora, ainda. muito. Desculpa, Anabela, deixa-me só por aqui, ok. Ok. Sim, ok. Olá, Cláudia, boa noite. Olá, queridas, boa noite. Olá. Ninguém Boa me está a ver, noite, não? Cláudia. Olá, estão-me a ver? Não? Não, Não, Oh, que tens, pena. tens de ligar a câmara. Eu sei, mas não convém. Estou toda despenteada. Não faz mal. Vamos começar, que já está a gravar então, são 9 horas. então, boa noite. Boa noite. Estamos numa nova etapa do nosso estudo. Vamos começar por estudar um livro de Amable. É um companheiro nosso do estudo da espiritualidade da América do Sul e que tem este livro que nós vamos utilizar mais ou menos por um ano e que se chama Construindo o Caminho. E é baseado na sabedoria sem idade e nós vamos então fazer esse estudo. Está projetado mais ou menos para um ano. E vamos então entrar com o pé no caminho. Só uma coisa, nós estamos a rever a tradução do espanhol para o português e assim que o livro estiver completo, a tradução nós vamos colocar no nosso grupo. Aliás, vamos tentar fazer isso. Se não for possível, arranjamos outra forma. Para vocês terem acesso e irem estudando também em casa. Então vamos começar com um mantra do mestre tibetano, o mantra do novo grupo de servidores do mundo. Que o poder da vida una, aflua ao grupo de todos os verdadeiros servidores. Que o amor da alma una caracterize as vidas de todos aqueles que procuram auxiliar os grandes seres. Possamos nós desempenhar a nossa parte no trabalho uno pelo autoesquecimento, pela inofensividade e pela palavra correta. Vamos passar à introdução do livro, porque na introdução está praticamente toda a síntese do que vai ser estudado. Como não colocamos a introdução em slides, vamos colocá-la em Word. Conseguem ver? Não eu consigo ver perfeitamente. Podes Este começar, pequeno Angélica. livro foi sendo construído. Este pequeno livro foi sendo construído gradualmente até que foi tomado corpo à medida que se recompilava a informação de índole espiritual em forma ordenada e sequencial dos livros da sabedoria eterna de Alice Bailey e o Kybalion. Kybalion. Aqui se apresentam extratos sintetizados de temas básicos, porém particularmente importantes, que são a essência do mundo subjetivo. É fundamental que o neófito ou principiante estude adequadamente e reflita serenamente antes de penetrar o esoterismo e, desta forma, possa começar a percorrer o caminho. A esse respeito, o mestre tibetano disse o seguinte: antes que o homem possa percorrer o caminho, deve converter-se no próprio caminho.
Simbolicamente, o Antakarana é o caminho, sendo um dos paradoxos da ciência esotérica. Passo a passo e etapa após etapa, construímos esse caminho, assim como a aranha tece o seu fio. É o caminho de retorno que desenvolvemos em nós mesmos. É aquilo que encontramos e trilhamos. O presente livro toca aspectos essenciais do mundo espiritual. Ou seja, vamos agora começar a dizer os temas que vão ser tratados ao longo deste ano de estudo, que vai desde os 7 princípios herméticos à constituição do homem, os 7 raios, os 3 centros planetários, até informação sintetizada do que é a hierarquia espiritual do nosso planeta, as aproximações que a humanidade tem com esta hierarquia, principalmente nos momentos da lua cheia. Este livro também aborda temas como o significado da grande invocação, que vem a ser o mantra desta nova era de Aquário, e informação básica sobre a meditação. Todos estes temas provavelmente soam a novos para o desconcertado investigador. Porém, mais adiante, convertem-se, sem dúvida, em assuntos básicos do mundo tangível que despertam o interesse de investigação, convidando ao aprofundamento, à meditação e, finalmente, ao serviço. O propósito fundamental é orientar o principiante, neófito, que é assim que se chama na sabedoria sem idade, para que de maneira rápida, porém refletida, penetre com segurança nas profundezas do mundo esotérico, onde prevalecem as causas, as ideias e os significados das coisas objetivas e tangíveis. Este esforço tem tido, ao longo dos anos, um bom acolhimento entre os diferentes grupos espirituais de vários países. Hoje, muitos deles utilizam-no quando tratam de iniciar uma nova atividade grupal de estudo espiritual e meditação. É dedicado a todos aqueles que têm respondido ao apelo da sua própria alma e agora procuram construir o caminho da personalidade à alma. Ou seja, para quem chegou agora, nós tivemos a ler a introdução do livro, que vai ser o nosso tema de estudo, vai ser o livro de estudo ao longo deste ano. Há vários grupos da América Latina e nós aqui em Portugal que estão a fazer exatamente o mesmo estudo que nós, ou seja, isto é um trabalho grupal. Nós é às terças-feiras, eles é noutros dias, mas estão todos a estudar este livro e a fazer a meditação que sempre fazemos no final. Passamos então agora à parte dos capítulos, do primeiro capítulo, que nós já transformámos em slides. E vamos começar pelo livro O Kybalion. Antes disso, o Dalai Lama disse, em determinada ocasião, que a civilização está baseada em qualidades humanas como a honestidade, a moral, a compaixão e a sabedoria. Mas estas qualidades deverão ser cultivadas e sustentadas através de uma sistemática educação moral. No entanto,
podemos esperar que a próxima geração, não podemos esperar que a próxima geração faça uma mudança. Porque estas mudanças são graduais e temos que tomar consciência delas. Necessitamos fazer uma revolução no nosso compromisso e praticar os valores universais humanitários desde agora. Agora sim. Primeiro princípio de mentalismo. É o mais importante de todos os princípios da criação. Tudo depende do clima mental em que cada um vive. Já sabemos que os pensamentos são coisas, são matéria e que se manifestam no exterior, que se convertem em sucessos. Estes sucessos convertem-se em enfermidades, tropeços ou prémios, desgraças ou felicidades, dependendo de cada um. São positivos ou negativos. Ninguém externo tem culpa pelo que possa ocorrer na nossa vida. Somente o próprio é o produtor de tudo que lhe acontece. Temos o livre-arbítrio. Podemos escolher entre o bem e o mal, o negativo e o positivo. Aquilo em que se acredita, o que se decidir, é o que vai suceder. O que se negar, não acontecerá. Eu só queria referir aqui uma coisa muito prática que resulta muitíssimo, que é o exercício de, ao acordar, quando nós acordamos, tenhamos em mente que aquilo que nós pensarmos, principalmente no momento de acordar, vai definir o nosso dia. É tão importante acordarmos com um bom pensamento, pôr uma música bonita, começar o dia com a leitura de um parágrafo, enfim, qualquer coisa bonita e útil que vai criar então um ambiente exterior. Tudo começou na nossa mente, não é? Com uma boa ideia, com positivo, o dia vai correr bem, com certeza. Acordarmos com esse estado de consciência garantidamente vai influenciar o nosso dia, o nosso ambiente. Isto é, nós temos que sempre aplicar estes ensinamentos à vida prática, porque senão não resulta, não vale a pena andarmos a ler livros, depois não conseguimos aplicar no dia a dia. Então, acordar e ter logo em mente que o dia vai ser bonito, porque nós estamos com pensamentos harmoniosos. Para mim, isto é o princípio de mentalismo. Portanto, este princípio diz que tudo é mente. Portanto, se nós navegamos na mente, os nossos pensamentos navegam na mente, nós podemos fazer alterações àquilo que nós somos e àquilo que nós vivemos. Lúcia? Quem quiser fazer uma cadeira, por exemplo, imagina com o seu pensamento. Com o sentimento terá vontade de a fazer e com as mãos a fá-la-á. Assim compreendemos que a mente tem o poder de criar. Foi o pensamento que atuou inicialmente. Ou seja, os pensamentos têm vida, poder e personalidade. Devemos considerar também o poder da palavra, que está ligado ao poder da mente. A palavra tem poder.
há uma ligação muito estreita entre a mente e a palavra. Podemos mudar a nossa vida através da palavra. Devemos viver uma vida positiva através do pensamento e da palavra. Portanto, é necessário mudar a nossa crença e a posição mental que mantemos. Se controlarmos as nossas palavras, tudo se transformará. Acho que aqui está tudo. Se alimentar certas ideias, não terá o poder de mudar as consequências. Serão as coisas que verá suceder no exterior. As ideias que nós alimentamos, elas vão materializar-se na nossa vida. Cada condição e situação da vida é a encarnação de uma crença que vive no subconsciente. A crença está ali alojada a manifestar o igual no seu exterior. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que significa que, como Ele, somos criadores. Deus criou o universo com a sua mente. Nós criamos o nosso mundo com a nossa mente. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, se tem alguma experiência neste sentido, do género, acordar mal disposto e o dia depois se manter com essa energia ou o contrário. Acho que é muito óbvio, não é? Paulo? Namastê. Esse princípio do mentalismo é de muita riqueza, né? Porque, veja, Hermes Trismegisto, né, que trouxe esses 7 princípios, em um dos seus livros, A Tábua de Esmeralda, ele diz assim: todo pensamento é vibração e toda palavra é mantra, é mantra. Então, mantra significa liberação da mente. Ou seja, quando eu pronuncio, eu estou liberando o pensamento da mente para o mundo externo. Essa observação da educação do pensamento, até porque o aforismo antigo de que a energia segue o pensamento, nos dá esta condição e a importância de vigiar os pensamentos, né? Seja os pensamentos que a gente cria e seja os pensamentos que nos chegam que não são nossos. Então, essa educação é fundamental. E essa seleção natural ao acordar, eu gostei muito do que você falou, Lúcia, de manhã, que tipo de pensamento eu formulo, né? Tem na Índia também, os filósofos hindus dizem que quando a gente vai desencarnar também, o último pensamento vai nos levar em um determinado nível espiritual no ato do desencarne. Então, vê a força desse pensamento. E todo pensamento tem forma. Essa referência de Hermes trazer do mentalismo, que tudo é mental, ele atribui que tudo que está constituído no universo, a exemplo do planetas, sistemas solares, todos os corpos existentes no cosmos, é um pensamento do Criador. Então, são formas, pensamentos do Criador. E essa responsabilidade que você nos convida ao acordar é uma responsabilidade muito grande, né? Nós acordamos como? Às vezes a gente dorme muito preocupado e traz o problema de ontem, insistindo naquele modelo mental e não permite renovar
o pensamento do dia. Então, esta educação do mentalismo é de suma importância e é uma das áreas mais difíceis de educar o pensamento, porque por as pessoas não perceberem o que você está pensando, as pessoas se sentem tranquilas em pensar no que quer, porque ninguém vai cobrar dela se ela eventualmente estiver pensando errado ou gerando desequilíbrio. Mas um seguidor e estudante da espiritualidade entende que aquele pensamento ocultado de desequilíbrio vai afetar o todo. Por isso, a ética do pensamento daqueles que decidiram seguir o caminho é uma ética que nos exige, no silêncio, respeitar essa harmonia. Estou adorando trazer o mentalismo e os princípios herméticos, porque a gente está se conectando aí com o ashram do Egito. Paulo, por acaso agora, ao estar a reforçar essa ideia do acordar com bons pensamentos e positivo e agradecer e grato por estarmos vivos, ao adormecer não será a mesma linha, porque quando vamos dormir, vamos para outro patamar de consciência. E se é importante acordarmos com essa boa disposição, ir dormir com boa disposição, eu creio que é exatamente a mesma coisa. A importância é a mesma. E essa observação que você faz, que é rica, o que é essa boa disposição, né? Já o ashram da China, dos taoístas, eles nos convidam a fazer a meditação do sorriso, dos órgãos. Então, antes de dormir, fazer a meditação do sorriso para cada órgão e, ao acordar, fazer a meditação do sorriso para os órgãos. Ou seja, os bons pensamentos estão associados à alegria e ao sorriso. Então, você vê que muitas pessoas que têm os pensamentos inadequados acordam emburradas, irritadas. Eu tenho a minha filha que se formou em medicina, mas meu pai, eu sempre tive raiva do senhor, porque você sempre nunca acordou de mau humor. Chega, filho, a gente já nasceu chorando, a gente tem que sair sorrindo daqui. Então eu penso, Lúcia, que esse pensamento tem que vir revestido desse sentimento de alegria ao dormir e ao acordar. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Eu posso dizer uma coisa. Pode-se dizer que as ideias, nós colocamos somos co-criadores das ideias e colocamos damos vida a elas, não é? Que este princípio nos traz. Pelo menos alimentamos energeticamente essas ideias. E Por somos vezes, criadores. exato, às vezes não somos nós que as apanhamos e que as concretizamos. Alguém que esteja polarizado nesse tipo de energia pode pegar nessa ideia que lhe chegou exteriormente e materializá-la em alguma ação da sua própria vibração. E no fundo a ideia nem foi dele. Era isso que o Paulo estava a dizer, porque nós pensamos que estamos no silêncio da nossa cabeça e temos um pensamento negativo de alguma forma e achamos que não estamos a fazer nada a ninguém e ele segue. Mas alguém que esteja naquela vibração pode apanhar aquele pensamento e no seu sentimento produzir uma ação que nem sequer foi do pensamento dele. É essa a responsabilidade dos pensamentos. Daí a importância do discernimento, não é? De separarmos o trigo do joio, os bons pensamentos e os maus pensamentos. Importantíssimo. Então, Lembrando que Atlântida, a civilização de Atlântida, um dos aspectos que afundou a civilização foi o uso inadequado do pensamento, em que a civilização se concentrava em aspectos negativos da existência e aquilo afundou. Por exemplo, quando a gente pega um jornal
ou um noticiário, que só sai notícias ruins com aqueles pensamentos, imagine milhões de pessoas se conectando com aquele pensamento, que tipo de atmosfera é criada no planeta Terra. E aí tinha um amigo nosso que ele dizia, isso cria uma nuvem tamanha que um dia ela vai cair, essa nuvem, vai fazer chover. E o invigilante vai pegar aquela chuva para ele. Então, o cuidado na criação da atmosfera, das egrégoras do pensamento, é de suma importância, sobretudo os aspirantes e discípulos, porque eles têm uma força mental muito grande e um poder maior ainda, aí a responsabilidade aumenta, né? Gratidão. Na verdade, é essa a nossa responsabilidade, não é? Purificarmos os nossos corpos para purificarmos a aura planetária. Eu creio que cada vez mais isto está visível, a olho nu, para toda a gente. Só podemos purificar o planeta se nos purificarmos a nós mesmos. E isso é feito ao nível da mente. Vamos falar de um outro princípio, no seguimento dos princípios de Hermes, e vamos agora começar com o princípio de correspondência. Angélica, queres ler? Como é em cima, assim é embaixo. Como é embaixo, assim é em cima. Embaixo significa no plano material, nas condições humanas, no visível. Em cima refere-se ao invisível, ao mental e, por suposto, ao abstrato espiritual. Todas as leis atuam em todos os planos e as condições no determinado plano repetem-se nos planos superiores como também nos planos inferiores. No nosso próprio ambiente, terreno e em tudo o que nos rodeia, podemos deduzir como ocorrem essas mesmas coisas em outros planos. Toda a ação e toda a condição tem a sua analogia ou a sua correspondência em todos os planos de existência, levando sempre em conta que, à medida que a vida se eleva, vão-se ampliando as experiências e os poderes. Não podemos, sem dificuldade, julgar e apreciar exatamente como é uma condição de vida superior relacionada com aquela que estamos a vivenciar. Por exemplo, um pobre pensa de um rico: como será agradável ter tudo? Não o está a experienciar e não o poderá apreciar totalmente, até que se encontre rico, ainda que possa antecipar o agradável. Faz este julgamento pelo que ele mesmo sente quando alcança satisfações, de acordo com o seu nível económico. Isto ocorre entre planos ou dimensões. A formiga vive na primeira dimensão. A mente dela não passa de um instinto. Não lhe é possível, pois, nem calcular sequer a vida de um homem. Com isto pode explicar-se o termo consciência, que é o estado de avanço ou de atraso. É o estar consciente de algo, em pleno conhecimento de algo, pelo facto de estar a experienciar na própria carne ou na própria mente.
Se à formiga fosse possível meditar sobre o homem, e se lhe pudesse ensinar a aplicar o princípio de correspondência, haveria que dizer-lhe aproximadamente: um homem é um ser como tu, que fabrica a sua casa como tu, que busca alimento como tu, que tem o seu governo como tu e as suas regras de bem conviver como tu. Ela nada mais pode captar porque nada mais entrou no seu plano de consciência. Eu acho que termina aqui. Em cada plano existem adiantados que já estão quase a ponto de subir ao próximo plano de consciência e que já vislumbram ou presentem as condições superiores. Entre os animais, por exemplo, há cachorros dos quais se diz só lhes falta pouco para falar. Entre os homens também surge um Jesus que decide regressar a um plano inferior com o propósito de ensinar a avançar. Nós já nos encontramos entre planos, vivendo e aprendendo as condições do plano mental, no qual estamos a aprender a ascender. Ou seja, desculpa, toda a vida é evolução e como nos ensina a sabedoria eterna, passamos por várias fases de consciência, ou seja, da pedra, isto é polémico, mas é o que nos ensina o mestre tibetano e Blavatsky e por aí fora. Primeiro, somos pedras, pertencemos ao reino mineral. Depois, evoluímos para o reino vegetal. Depois, isto milhares, milhões de anos. Depois evoluímos para o reino animal, depois para o reino humano e depois para o reino das almas. E isto não tem fim. E tem tudo a ver com a consciência, com os vários estados de consciência. Sabendo que o homem se diferencia do reino anterior, porque o homem é autoconsciente. Ou seja, isto é profundo, parece confuso, mas é tudo uma questão de consciência e o que nós podemos alcançar mediante o plano onde nos encontramos. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, talvez tornar este assunto mais fácil. Lembrei-me agora, Paulo, que nós no nosso grupo PES falamos tantas vezes neste aspecto consciência, no aspecto filho, no aspecto alma. Não sei se quer acrescentar alguma coisa para tornar mais fácil este entendimento. Eu estava aqui mergulhando um pouco sobre essas palavras que vocês trouxeram, a correspondência, né? Onde um se corresponde com o outro. Aí é bom quem trabalha nos Correios, né? Sabe a importância da correspondência, né? De você enviar uma correspondência. Mas sim, existe sim essa inter-relação em que os planos se correspondem, enviam suas mensagens para a evolução. Não é assim? Por exemplo, a capacidade nossa de poder evoluir e no futuro chegar ao reino das almas e aos outros planos é em função de que reinos que já estão naquela dimensão nos comunica isso e nos convida a evoluir, né? Então, essa, essa conexão entre o inferior e o superior é que nos dá a possibilidade da evolução. Então, eu estava aqui revendo, inclusive, esse princípio de correspondência em função desse texto, que me trouxe algumas outras clarezas
no que se refere a isso. E associando ao PES, das outras reuniões que a gente tem do PES, né, essa a de estudos, quando o tibetano está falando da lei do progresso grupal e, sobretudo, dessas características das quais se enquadram as pessoas que estão em desenvolvimento da alma, que são pessoas que têm a capacidade de se desenvolver em grupo. A exemplo do que está acontecendo aqui, né? O grupo nos permite dar passos mais rápidos, porque nós aprendemos com a experiência dos outros, né? E aí, somando com isso, a gente aumenta a nossa velocidade de correspondência, né? Então, essa correspondência, enfim, segundo o texto aqui apresentado, me trouxe essa clareza de tal forma que a nossa caixa dos correios esteja aberta o tempo inteiro para receber as mensagens que possam fazer com que a gente evolua. Foi isso que me veio. Sim, por isso surgiu um Jesus que decide regressar a um plano inferior com um propósito de ensinar a avançar neste progresso grupal, não é? É engraçado que hoje, enquanto eu lia este princípio, só me lembrava das cartas do correio, porque e agora o Paulo falou, sim, é engraçado, porque se há uma carta, alguém é para receber, não é? Algo E, certo. portanto, É. portanto, é sempre dirigido para alguém. Está giro. Obrigada. Agora, para descontrair um pouco, Lúcia, e demais, ainda bem que a formiga não pode meditar sobre os seres humanos, né? Porque ela fica, meu Deus do céu, é isso que é mais evoluído do que a gente? Eu vou repensar, eu acho que eu vou continuar formiga. Ela serve noite e dia, serve noite e dia. Serve noite e dia, incansavelmente. E é em grupo, é engraçado, porque elas só funcionam em grupo, elas estão sempre em grupo, as formiguinhas, não é? Num Curioso. propósito grupal. Exatamente. Sim. Gratidão, Paulo. Eu acho que nós estamos a terminar a nossa apresentação de hoje. Então, foi decidido por todos os grupos que estão com este estudo mantermos a mesma meditação durante um mês. Daqui a um mês trocamos de meditação. Por isso, vou-vos pedir para se colocarem numa posição meditativa. Quem quiser desligar as câmaras, desliguem. Eu vou desligar a minha e depois retiramos em silêncio. E é importante estudarem os slides. Isto é matéria riquíssima, prática, que é para aplicarmos no nosso dia a dia e, assim que possível, vão ter acesso ao livro. Boa meditação. Sentamo-nos numa posição confortável para meditar. Com a coluna reta e sem tensão. Colocamos as mãos viradas para cima sobre as coxas. Fechamos os olhos para melhor concentração. Realizamos algumas respirações suaves, lentas e profundas, concentrando-nos na entrada e saída do ar. A cada inspiração, sentimos a própria vida a penetrar em nós
revitalizando cada parte do nosso corpo físico. E a cada expiração, sentimos o nosso corpo relaxar. Vamos tomando consciência de cada parte do nosso corpo e em cada expiração sentimos as tensões a desaparecerem. Levamos a nossa atenção para os nossos pés. E se houver alguma tensão, libertamo-la. Direcionamos a nossa atenção para as nossas pernas. Se observarmos alguma tensão, relaxamos, libertando-a. Damos atenção aos quadris e na expiração libertamos a tensão. Damos atenção aos braços, às mãos, aos ombros e ao pescoço. E na expiração libertamos a tensão. Agora levamos a nossa atenção à cabeça e dirigimos o foco ao corpo emocional. Visualizamo-lo como se fosse um lago de águas cristalinas e tranquilas, como um espelho que reflete uma imagem de maravilhosa beleza. Sentimos o corpo emocional a serenar, à medida que respiramos suave e ritmicamente. Agora, elevamos a nossa consciência ainda mais até alcançarmos o corpo mental. O corpo mental vai se aquietando à medida que vamos tranquilizando os pensamentos através de respirações suaves e profundas. Se algum pensamento surgir, deixamos que siga simplesmente. Agora, fazendo uso da nossa imaginação criativa, visualizamos no centro da cabeça uma estrela brilhante que representa a personalidade alinhada. Acima do topo da cabeça, visualizamos outra grande estrela resplandecente,
que representa a alma. Imaginamos que essas duas estrelas se unem, representando a personalidade alinhada com a alma. Conscientes da luz e da energia da alma como ponto central na consciência, pronunciamos uma vez a palavra sagrada Om. Mantendo a mente firme na luz, vamos meditar juntos por alguns momentos sobre o seguinte pensamento semente. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que prevaleça o amor. Que todos os homens amem. Examinemos primeiro as palavras com a mente analítica e depois tratemos de penetrar no verdadeiro significado interior. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que prevaleça o amor, que todos os homens amem. O que significaria se a alma controlasse toda a vida sobre a Terra? E se o amor fosse a energia que envolvesse toda a humanidade? Visualizamos então o fluxo e a precipitação de energia em todo o planeta. Desde o ponto mais elevado da nossa alma até ao ponto mais baixo da manifestação física. Irradiamos as energias invocadas para todos os domínios da vida humana e para todas as partes do mundo. Somos um canal de transmissão de energia. E num ato de serviço à humanidade, derramamos as energias libertadas durante a meditação. Pronunciamos agora a grande invocação, visualizando a luz, o amor e o poder irradiando e inspirando a consciência da humanidade. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens.
que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a fraca vontade dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e de luz se realize e possa selar a porta onde reside o mal. Que luz, amor e poder restabeleçam o plano sobre a terra.